Fala, turma! Outro vídeo e resolvendo questões sobre a Carta Magna, Constituição da República Federativa do Brasil e questões cobrando conhecimentos da CF 88 para concursos públicos da Unesp. Neste vídeo, duas questões de prova aplicada em, salvo engano, 16 de junho de 2026. Aqui está o nome do cargo. Independentemente do cargo, veja a questão em tela. E é situação hipotética porque existe personagem, mas também não é importante para a resolução da questão. Esta questão de Constituição, preciso dizer, facílima. Não é possível, não tem cabimento uma pessoa que quer disputar e, na verdade, conquistar vaga e trabalhar na Unesp, errar esta questão que cobra conhecimento lá do conteúdo programático, conhecimentos gerais, Constituição do Brasil, e são apenas 4 títulos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o 8º. Você não estuda, não deve, não precisa estudar toda a Constituição cidadã. Mas, depois do blá 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 do Fábio, tá a questão em tela, vamos ler. João, de 25 anos, brasileiro, analfabeto, residente na cidade de Sorocaba, em pleno exercício de seus direitos políticos, tendo realizado o alistamento eleitoral dentro do prazo e com filiação partidária, pretende se candidatar nas próximas eleições. Diante da situação hipotética apresentada, considerando o disposto na Constituição Federal Brasileira, é correto afirmar que, na sua prova você grifa, sempre falo isso, e uma questão, galera, por que banca, e especialmente a VUNESP, tem gostado ultimamente de formular essa espécie de questão? Uma historinha, um caso, situação problema, situação hipotética. Porque pessoa despreparada ou que tenha estudado muito pouco a Constituição, passou os olhos, fez uma ou duas leituras apenas, sem aprofundamento, sem desejo de alcançar o objetivo e ter a vaga, trabalhar na Unesp. Não importa o nome da pessoa, menos ainda a cidade, porque aqui no enunciado não falou da circunscrição. Que é isso, Fábio? Não importa também. Vamos ao que importa aqui. Primeiro, fala de uma pessoa que quer se candidatar nas próximas eleições. Na Constituição, existem requisitos, exigências para que a pessoa possa ter o direito de se candidatar em eleições. Então, primeiramente, você vê pleno exercício dos direitos políticos. Isso é importante. Realizou o alistamento eleitoral dentro do prazo, também é condição. Filiação partidária, verdade, está na Constituição. Não há como, olha, o Fábio quer se candidatar a vereador, mas não quero nenhum partido. Vou lá, meu nome, tem lá meu número, as pessoas votam em mim. Não! Precisa haver filiação partidária. Tá ok? Tá ok? Legal? Sabia disso? Só que a pessoa observa todo um texto, uma história, e aí existe a dificuldade atual que sabemos da leitura, da educação defasada no país. Mas aqui, quem estudou a Constituição, e porque são pessoas preparadas, como você aí, que assiste aos vídeos aqui do canal O Concur. Então, o que chamou a sua atenção? Porque você olha as alternativas A, B, C, D e E, então quer dizer que João, porque tem 25 anos, tá vendo, galera? A banca é esperta. Esperta com S e esperta com X. Não resta dúvida. Sabia que existe a palavra esperta, esperto, com X? Olha aí, o estudo assertivo tem a ver com língua portuguesa, tanto com a ortografia quanto a semântica. Busque aí no Google, faça essa pesquisa, escreva nos comentários. Esperto com X significa, vai interagindo, ajuda bastante o canal. Mas voltando à questão, você vê,
João é inelegível. B. Poderá se candidatar ao cargo de vereador. C. Poderá se candidatar ao cargo de prefeito. D de dado, poderá se candidatar ao cargo de deputado federal ou estadual. E de escola, poderá se candidatar ao cargo de governador. Por que eu digo que é importante o estudo de provas anteriores de concurso público da Unesp? Porque você treina, você testa conhecimentos, você não se apavora no momento da prova, porque você lê toda uma história, mas independentemente do nome da personagem. E aqui a banca esperta coloca a idade, porque a pessoa leu a Constituição e viu lá, opa, para se candidatar a vereador, precisa ter no mínimo tantos anos. Para presidente da República, muito mais anos, não é verdade? Mas isso aqui acaba sendo menos importante, porque ser brasileiro é condição. Residente na cidade de Sorocaba, no caso do enunciado dessa questão, não tem importância, porque Sorocaba, Araçatuba, Araraquara. Não. Mas pleno exercício, tudo mais é bastante importante para que a pessoa seja elegível. Por falar em elegível, porque se você observar B, C, D e E, quer dizer que, ao ler a história do João, você entendeu que ele pode se eleger, ou mais, se candidatar e tentar ser eleito. Mas veja, galera, só por causa de uma palavra, a resposta da questão é a mais curta. Precisaria ser óbvio para você, que estuda para concurso público da Unesp, sabe que a disputa é acirrada, uma questãozinha que uma pessoa perca faz com que ela caia na classificação. Não é porque são apenas 40 questões, e o apenas entre aspas, que prova de concurso da Unesp seja fácil. Não! Não. Então, voltando, o que é correto de acordo com a história e com a Constituição? João é brasileiro, 25 anos, reside em Sorocaba, pleno exercício, realizou o alistamento, é filiado a partido e quer se candidatar. Ele pode? Primeira pergunta, ele pode ou não pode? Se ele puder, aí você vê B, C, D e E. Se ele não puder, quer dizer que ele é inelegível. E por que João seria? Porque ele é analfabeto e está na Constituição. Veja que na prova era a questão de número 17. Lá no capítulo 4 dos direitos políticos, você lê o artigo 14, fala da soberania popular, e o parágrafo 1º desse artigo 14 do capítulo 4 da Constituição diz que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos. Depois diz que esse alistamento eleitoral e o voto são facultativos para o analfabeto ou os analfabetos. Então, alistar-se para poder votar, o analfabeto pode se quiser. Legal? E ele pode votar. Se não quiser votar, também pode. Por quê? É facultativo ao analfabeto tanto se alistar quanto votar. Porém, é inelegível o inalistável e é inelegível o analfabeto. Uma coisa é se alistar. Eu me alistei, por isso eu posso ir lá votar. Porque não sou analfabeto. Legal? Tenho já um requisito para poder me candidatar, porque já estou alistado. Está entendendo? Inelegível, inalistável, são palavras que fogem do nosso vocabulário do dia a dia. Eu trouxe aqui, ó, inalistáveis são pessoas que não possuem capacidade eleitoral ativa. Ou seja, são aquelas pessoas que, por lei, não podem se alistar como eleitores e, consequentemente, não podem votar e não podem ser votadas. E inelegível quer dizer não poder ser votado. Então, entenda. Veja no parágrafo 2º do artigo 14. Não podem se alistar como eleitores quem? Os estrangeiros. E
Eles não podem se alistar. Legal? Porque precisa ser brasileiro, brasileira. E também não podem se alistar como eleitores os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. E eu trouxe conscritos. São as pessoas alistadas, convocadas ou recrutadas para prestar o serviço militar obrigatório das Forças Armadas. Cuidado, aqui diz que conscrito está alistado para prestar o serviço militar. Não é pessoa alistada para a eleição, não. Entendeu? Então a pessoa conscrita vai prestar serviço militar obrigatório e no Brasil esses jovens possuem restrições legais específicas, como por exemplo, proibição de votar enquanto estiverem prestando o serviço inicial. Então, conscrito é um jovem que presta serviço militar obrigatório e aí, por causa dessa prestação desse serviço, não pode votar, proibido de votar. Por isso que você lê, não podem se alistar estrangeiros, não podem se alistar os conscritos. Mas aqui, parágrafo 2º, fala de não poder se alistar como eleitor. Não vai poder votar o estrangeiro, não vai poder votar o conscrito. O parágrafo 2º fala sobre inelegibilidade. Não pode se candidatar para tentar ser eleito. Quem? O inalistável. Por quê? Porque não se alistou. E o analfabeto? Está aqui, ó, escrito, expresso. O analfabeto não pode se eleger. O inalistável não pode se eleger porque não se alistou como eleitor. Então ele não pode votar e não pode ser eleito. E o analfabeto pode votar? Pode, está escrito. Se ele quiser, é facultativo ao analfabeto votar. E ele se alista se ele quiser. Legal? Tá entendendo? Analfabeto vai se alistar se quiser ou não. E caso o analfabeto faça o alistamento eleitoral, ele pode votar, mas ele não pode se eleger. Ele não pode se candidatar a nenhum cargo para tentar ser eleito. Por isso, e tão somente por isso, a resposta da questão, olha que facílimo, galera, precisaria, de verdade, responder em 5 segundos, porque você leu a história e viu, é analfabeto. Se é analfabeto, ele pode se candidatar a vereador? Não, ele é inelegível, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição. É inelegível o analfabeto. É inelegível o inalistável. Veja, por que o inalistável também não pode se eleger? Porque são condições de elegibilidade ser brasileiro. João é pleno exercício dos direitos políticos. João também. O alistamento eleitoral. João se alistou, realizou o alistamento eleitoral. Porque o fato de ser analfabeto não proíbe João de se alistar. Ele pode se alistar e, porque se alistou, ele pode votar se ele quiser, é facultativo. Porém, apesar de alistado como eleitor, ele não pode se candidatar, não pode ser eleito, ele é inelegível. Olha o parágrafo 4º. Legal? E João tem filiação partidária. Olha como eu disse para vocês, não importa Sorocaba ali na historinha, porque não falou de domicílio eleitoral da circunscrição. Mas muita gente perdeu essa questão porque se preocupou com a idade mínima e a banca esperta começou a questão assim, ó, João de 25 anos, a pessoa não leu o resto, não percebeu apenas essa palavrinha que nos dá a resposta A de amor. E aí foi vendo, João, opa, ele se alistou, ele pode votar e ele quer se candidatar e poderá ser eleito, mas com 25 anos. E aí a pessoa decorou, opa, 25 anos? Para presidente da República, vice-presidente e senador, não dá. Para governador do estado ou do Distrito Federal, vice-governador de estado e do Distrito Federal, também não pode.
porque ele tem 25 anos, mas para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, ele pode. Opa, marcou a alternativa D de dado, errou, perdeu ponto. E olha que interessante, tem 25 anos o João. Porque tem 25 anos, pode se candidatar a deputado federal ou estadual? Sim, inclusive a deputado distrital, também prefeito, porque a idade mínima é de 21 para deputado federal, para deputado estadual, distrital, prefeito, juiz de paz, vice-prefeito. Mas se ele tem 25 anos, e a idade mínima para vereador é 18, ele também poderá se candidatar ao cargo de vereador. Só por isso é inacreditável que alguém possa ter errado essa questão. Porque se com 25 anos João pode se candidatar a cargo de vereador, porque 25 anos é mais do que 18, mas ele também pode se candidatar ao cargo de deputado federal, deputado estadual. Legal? Porque a idade mínima para deputado é 21. Então você teria a alternativa B de bola e D de dado como resposta da questão, e aí alguém vai entrar com recurso, mas não. João é analfabeto. Ele pode se alistar? Pode se quiser, é facultativo. E uma vez alistado, legal. Ele pode votar? Pode, porque é facultativo. João, porque é analfabeto, deve votar? É uma obrigação? Não, é facultativo. Agora, João, analfabeto, ele pode se candidatar? Não, ele é inelegível. Mesmo que ele se candidatasse, vamos supor, é uma hipótese. Opa, João se candidatou, mas porque é analfabeto, ele não vai ser eleito. Entendeu? Legal? Porque ele é inelegível. E a outra questão, veja, 17 realmente há, porque João é inelegível. Olha essa questão, falei bastante aqui no canal, também fácil. De acordo com o previsto na Constituição, são princípios do Brasil em suas relações internacionais, lá no título 1º, artigos 1º, 2º, 3º, 4º. Legal? Esse título possui 4 artigos. Salvo engano, o artigo 3º fala dos princípios das relações internacionais do Brasil. É o Brasil com outros países. Existem também os fundamentos da República. Existem também objetivos do Brasil. E você vê essa questão também, galera. Vai, se na primeira que mostrei no vídeo, só 5 segundos para responder, nessa aqui, pessoa que estudou de verdade, com atenção, marcava D de dado e ganhava o ponto da questão. Por quê? Veja que interessante, estava na prova, era a questão de número 16. Olha o título 1º, praticamente todo em tela. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º. O 1º fala dos fundamentos, sociediva plu, aquele mnemônico. O 2º, vamos deixar para lá, depois você lê. O 3º, objetivos fundamentais do Brasil. Está na cor amarela, 1, 2, 3 e 4, porque você observará nas demais alternativas que não são e não poderiam ser resposta da questão. Artigo 4º fala dos princípios, e aí você vê que são 10, independência nacional até concessão de asilo político, e o 5º, igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados é princípio do Brasil nas suas relações com outros países internacionais. O que você vê em A, o que você vê em B, o que você vê em C, o que você vê em E de escola, a banca nem teve tanto trabalho porque simplesmente ela copiou e colou da Constituição, mas no artigo 3º, as demais alternativas da segunda questão deste vídeo, todas são objetivos fundamentais do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, na questão, igualdade entre os estados é um dos princípios que regem as relações do Brasil nas relações internacionais, relação do Brasil com outro país. Legal? São 10. Objetivos são 4. Fundamentos são 5. Sucediva plu. Por isso, sem dúvida, você vê D de dado, resposta da questão, princípios do Brasil nas relações internacionais, e o que está em A, B, C e a escola são objetivos. Legal? Então, gostou? Que tal? Quer mais? Aqui no canal, playlist resolvendo questões anteriores de provas de concurso público da Unesp sobre a Constituição. Veja nos cards e também veja nas telas finais. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixe sua crítica. Por falar em crítica, é comentário. Então comente aí. Entendeu? Inalistável, inelegível. Essa diferença bastante importante. Entendeu o que é conscrito? E aí? Legal. Rumo até a sua aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos. Obrigado pela audiência.